Olá, pessoal! Então vamos para mais um dia e hoje é o Harmonizando na Prática. Então hoje eu mostro para vocês uma prática para vocês conseguirem vir com muita segurança para o dia a dia de vocês. Então esse meu intuito realmente é fazer com que vocês aprendam e tenham um pouquinho de segurança e vejam como é o meu dia a dia aqui dentro da clínica, tá bom? Então, prestem bastante atenção que hoje o assunto é fio de PDO. Hoje eu realizei um procedimento que foi fios para suspender a pele da barriga. Então, a paciente, ela tinha um umbigo bem triste, mas não é nem isso que a incomoda tanto. O que acontece? Como ela teve neném, já tem um tempinho, mas ela teve um estiramento muito grande da barriguinha dela. Ela tem uma pele flácida mesmo sob o umbigo. E isso a incomoda muito mais. Então, a gente trabalhou com bioestimulador de colágeno, melhorando essa estrutura, né? Então, eu apliquei o Sculptra. E a gente trabalhou bastante essa questão da pele. Poderia ter feito mais sessão? Sim, mas como ela já havia feito com outra profissional uma sessão e fez mais uma comigo, eu quis, para deixá-la ter um resultado mais rápido e melhor, a gente fazer associações, como eu sempre falo com vocês. Vamos associar procedimentos que muitas vezes a gente tem um resultado muito melhor. Então, o que foi feito? Aí eu propus a ela que a gente colocasse fios suspendendo essa pele. E por que nela coube essa situação? Porque uma pessoa que tem pouca gordura nessa região, então o fio ele não tem força ali, né, para sustentar algo mais denso, então dela era só pele mesmo que estava caindo. Então a gente, como ela tem uma barriga mais sequinha, mais magrinha, a gente teve a ideia de colocar os fios para suspender essa pele. Então deu bom. De imediato já teve uma suspensão muito interessante. E ainda esse fio, ao ser absorvido, vai produzir mais colágeno, potencializando o resultado que a gente fez anteriormente, tá? Eu vou mostrar aqui também para vocês a fotinha do antes e depois, para vocês avaliarem junto comigo. É claro que isso é um tratamento, tá, gente? Então, teve toda uma flacidez e não queira resolver tudo numa sessão só. Você vai encher a pessoa de fios e às vezes não vai ter o resultado ideal. A gente precisa vir tratando aquela pele, trabalhando toda aquela estrutura. Vim desde lá de dentro da derme, né, fazendo com que colhe aquela pele, faça uma retração. E, por fim, a gente veio com o fio para dar uma suspendida e também ele vai estimular o colágeno no momento que ele for sendo absorvido, tá? O fio que a gente utilizou foi o fio de PDO, especulado, tá? Então, o que é o fio especulado? Ele tem umas garrinhas onde ele prega no tecido, né, essas garrinhas, e ele consegue, quando a gente faz a tração, ele suspende o tecido junto com o fio, tá? Além disso, eu sempre gosto de colocar ele em dupla. Por quê? Porque em dupla eu consigo fazer um nozinho neles, né? E aí a tração acaba sendo muito melhor. Tá? Compreenderam um pouquinho disso? Então, é para qualquer pessoa? Com certeza não, né? Primeiro que tem as contraindicações e segundo que a gente tem que avaliar toda essa estrutura. E sempre é bom iniciar
trabalhando aquele tecido realmente, deixando aquela peça, aquela derme mais densa, mais espessa, colando aquela pele mais ali no tecido, retraindo aquela elasticidade da pele. A gente vai produzir elastina, colágeno, reticulina, então tudo isso vai ser produzido para melhorar aquele tecido. Compreenderam? Então eu vou mostrar aqui parte do procedimento, porque o fio ele vem dentro de uma cânula, porque existem fios que vêm dentro da cânula, mas que no final a cânula tem uma ponta, né, com agulha. Eu utilizo esse? Não, de forma alguma, nem para rosto, nem para corporal. A cânula, né, com a ponta abaulada, sem ponta, traz muito mais segurança para o procedimento. Vocês entendem que se eu pego uma agulha, eu perfuro, né, vasos, artérias, veias, e isso causa principalmente um desconforto para o paciente, deixando ela roxinha. Além disso, os meus riscos aumentam. Se eu tenho uma cânula que não tem ponta, eu desvio, né? Eu não rompo, a não ser que eu seja agressiva, mas se eu vou pedindo licença ao tecido, eu não vou ter um rompimento daquele tecido. Eu vou pedindo licença. Eu não vou romper veias, artérias, vasinhos. Então eu vou pedindo licença. E com isso, traz muito mais segurança para qualquer procedimento que eu faça. Tá? Então eu diminuo significativamente os riscos. É claro que depende da cânula que eu tô usando. Se for uma cânula muito fina, já existem artigos científicos que falam que ela age como agulha. A gente não tá falando deles, né? A gente tá falando de uma cânula 19G, uma cânula bem grossa, vocês vão ver no vídeo. Então ela não tem rompimento, né, desses tecidos. E aí, o procedimento não fica nem roxinho, é muito tranquilo. Geralmente não tem inchaço, fica só ali o furinho e um pouquinho ali mais altinho, inchadinho, onde a gente colocou a anestesia, tá bom? Então, assim, o fio ele vem dentro de uma cânula, a gente coloca a cânula e coloca o fio, tira a cânula e o fiozinho fica. As garrinhas já prendem no tecido, quando a gente faz a tração, a suspensão, o tecido já vem junto com o fio, tracionando aquele tecido. Se eu coloco em duplinha e faço um nozinho, eu consigo tracionar muito mais. E é claro que no final eu tenho que esconder esse fiozinho lá dentro, não deixar nenhuma pontinha aparecendo para poder ter uma cicatrização ideal e não ter uma inflamação, não ter uma infecção, enfim. Esse furinho a gente vai fechar, que não entre nenhum tipo de impureza, não tenha uma infecção cruzada e vocês vão ver o resultado que fica muito, muito, muito interessante. Então, eu vou mostrar um pouquinho do vídeo, tanto de eu colocando parte dos fios, quanto eu tracionando, tá bom? E as dúvidas que forem surgindo, vocês podem falar aqui comigo pelo Instagram, pelo YouTube, que eu vou formulando novos vídeos para tirar as dúvidas de vocês. Ó, então nesse vídeo que eu vou começar aqui, eu já tinha colocado, eu sempre vejo qual é o melhor vetor de tração. Então, como que eu vejo isso? Eu vou no toque mesmo, né? No momento que eu vou tracionando com o dedo, eu vejo qual o local que fez a melhor tração, qual foi o melhor vetor de tração, né? Então, eu coloquei dois aqui e no fim eu ainda fiz mais um furinho e coloquei mais dois centrais, tá? Aqui eu já havia colocado 2 fiozinhos e eu vou mostrar o vídeo colocando os 2 fiozinhos desse lado pra vocês. Então, ó lá, sempre dando uma giradinha no fio, pedindo licença pro tecido, sem ser agressivo. Ó, vai entrando com calma. Eu pressiono, eu faço esse beliscãozinho só para facilitar a entrada. Olha lá como entrou fácil, já tá lá próximo do umbigo. Pronto, puxei, o fio ficou. Vou vir com outro.
Ótimo, olha lá. A gente sente com o dedo a cânula para saber exatamente o local onde eu tô. Nesse daqui você vê que ele é minimamente invasivo mesmo. Esse aqui nem sangrar, teve o sangramento, né? Então foi bem tranquilo. Aquele ali sangrou um pouquinho mais, mas também é muito tranquilo. E aí primeiro eu faço a tração do fio, suspendendo todo esse tecido. Pro paciente tá super confortável, tá? Porque ele tá anestesiado. Então, depois que eu suspendi, eu faço o primeiro nozinho, suspendendo mais ainda. Olha lá como a gente vê tracionar. Depois eu faço um segundo nozinho para ele não soltar. E corto as pontinhas do fio. Uma tesoura própria, né, para isso. E aí a pontinha tá ali dentro, correto? Então agora a gente vai apenas colocar a pontinha para dentro, suspendendo esse fiozinho, ó lá. No momento que faz dessa forma, o fio já entra, normalmente já entra, porque corporal é um pouquinho mais difícil, no rosto entra super rapidinho, ó lá, entrou. Pronto. E agora eu mostro o antes e depois pra vocês, tá? Então, olha só, aqui, pessoalmente, até dá pra ver melhor, a foto não consegui captar tão bem, mas ela tem essa pele bem frouxa, em toda essa região do umbigo, essa marcação aqui na barriga. E aí com os 3, ó, fica só isso, só a marca do procedimento, 3 furinhos, tá? Eu coloco um esparadrapo puxando pra cima, porque ele tá se adaptando, tá tracionando, então pra ele ficar tracionado o máximo que ele puder, e também pra fechar todo esse furinho, tá? Então a gente conseguiu suspender, olha como tá um tecido muito mais lisinho, porque puxou esse tecido frouxo. Pode ver também que a marcação aqui, ó, tá muito mais fina, o umbigo já tá menos triste, a gente já consegue ver essa região aqui do umbigo. Olha de lado. Então, de lado a gente também consegue observar essa frouxidão, como houve uma melhora desse tecido. Então, o umbigo dela a gente não vai deixar ele feliz, porque ele pesa, né? Ele é pesado, mas a gente consegue significativamente levantar toda essa pelezinha, e ele ainda vai estimular todo o colágeno e melhorar esse tecido, potencializando o bioestimulador que a gente colocou nessa região. E aí, gostaram desse conteúdo? Se gostaram, comentem e me fale para que a gente possa fazer mais resultados ou conteúdo nesse formato. Então, surgiu dúvidas? Me fale. Vou fazer bastante conteúdo se vocês gostaram nesse formato, para que vocês consigam ver como é que é o procedimento e se sintam mais seguros na hora de realizá-los no seu consultório, tá bom? Se gostaram, curtem aqui, ativem as notificações aí no seu Instagram, comentem para que o meu conteúdo possa aparecer cada vez mais para vocês. Um beijo e é isso.